Inicialmente, eu quero dizer que é uma grande honra e uma grande alegria estar num evento em que questões tão importantes estão sendo discutidas em um nível tão sério e tão alto. Gostaria de agradecer ao desembargador Pamplona pelo convite, né, e agradecer ao Dr. Glaucio por essa introdução. Cumprimentar a todos. Bom, e lhes dizer que, na verdade, minha presença aqui é para discutir e refletir sobre um tema, né, um pouco árido, um tema que está impregnado nas questões de importação e de fiscalização do comércio internacional e que realmente merece essa reflexão e uma tentativa de uma visão completa, sistemática dessa questão. Ou seja, eu vou tentar aliar aqui uma visão acadêmica também com questões práticas, com problemas práticos, com a visão da fiscalização aduaneira nessa matéria, porque é uma questão importantíssima para a fiscalização do comércio exterior. Bom, eu começo tentando apresentar um contexto, né? Porque a letra fria da lei nós conhecemos, mas as nossas dúvidas talvez sejam a questão da aplicação, a questão da proporcionalidade, como essa regra se encaixa no nosso sistema constitucional tributário e também a proporcionalidade e a importância de se determinar quem é o real importador de uma mercadoria no Brasil. O comércio internacional brasileiro tem crescido bastante, né? O Brasil é um país que, na verdade, tem um comércio internacional importante e que teve um crescimento nas últimas décadas, mas que, na verdade, é um crescimento que mais ou menos mantém nossa posição no comércio internacional, que é entre 1% e 2% do comércio internacional. Levando em conta os números de países que participam, talvez 1% ou 2% não seja irrisório, mas o país, né, o Brasil, é uma das principais economias do mundo, e, nesse sentido, nós temos um espaço para crescimento em nossa participação, tanto na importação quanto na exportação. E por que a nossa participação, né, historicamente, fica nesse patamar de torno de 1%, não chegando a 2%? É a nossa história, né? O Brasil, diferentemente de outros países, é um grande país com um mercado consumidor importante e teve políticas mais restritivas de comércio internacional que, com o tempo, e essa é a tendência mundial, tem diminuído. Para nós termos uma visão em termos de tributação do imposto de importação, por mais que não haja esse sentimento, desde a criação da OMC em 95, o nosso imposto de importação médio, né, média aritmética, aí, não refletindo a realidade para muitos produtos, porque é uma soma e uma divisão, era de 31% de imposto de importação. Hoje é em torno de 10%, um pouco menos. Então, o Brasil segue nessa tendência de aumentar o comércio internacional e de diminuir o que nós chamamos de barreiras à importação. E esse propósito de diminuição, na verdade, não é uma vontade unilateral do Brasil. É um processo que faz parte de uma troca que ocorre nas negociações da OMC. A ideia é que os países façam concessão para terem mais acesso ao comércio internacional. E isso se reflete de que forma, né, em termos de interposição fraudulenta e controle do comércio internacional? É que o controle aduaneiro, né, no Brasil, não diferentemente dos outros países, enfrenta, digamos assim, um volume de importações muito grande. Então, ele exige agilidade, exige a utilização de sistemas, exige gerenciamento de informações, né? O sistema trabalha com informações e, com isso, tem que funcionar de forma mais ágil possível para que funcione, para que o comércio exterior não pare. Então, em função disso, nós temos sanções graves e pena de perdimento, tanto no caso de falsidade, de informações inverídicas, né, de importações incorretas, quanto no caso do importador perder o prazo para retirar a importação, um prazo
que na zona primária, nos portos e aeroportos, é de 90 dias. Por quê? Porque justamente há necessidade que um processo de importação não permita que a mercadoria fique em zona primária, em porto e aeroporto, atrapalhando o fluxo internacional por um prazo superior de 90 dias. E nesse processo o que acontece? Não é uma característica só do Brasil, mas é como se faz. O sistema trabalha com informações que são colocadas no sistema pelo importador e são gerenciadas pelo Siscomex. E, na prática, números aproximados, cerca de 90% das importações são informadas pelo importador ou por quem o represente, o despachante aduaneiro, passam por um gerenciamento de risco e isso não leva muito mais que 1 minuto e são desembaraçadas com base nessas informações. Nós chamamos isso de canal verde. Então, aí nós já temos uma ideia de que as informações no sistema para fiscalização, inclusive quem é o importador, quem é o exportador, são importantes. Por quê? Porque permitem esse gerenciamento de riscos e, se estiverem corretas, elas resultam numa não fiscalização, que é cerca de 90% das importações. Não se olha documento, não se olha mercadoria. Aproximadamente 8% das importações são direcionadas a um canal chamado amarelo. Nesse canal, a declaração de importação feita pelo importador, quem o represente, é destinada a um auditor fiscal e esse auditor tem que fazer um exame documental dessa importação. Cerca de 1% que nós chamamos de canal vermelho. Aí é direcionado para o auditor fiscal, ele tem que fazer conferência documental e também física das mercadorias. E uma parcela aproximadamente um pouco menor de 1%, vai para o processo de valoração aduaneira. Então, essas informações, incluindo quem é o importador, quem é o exportador, são muito importantes para essa fiscalização e para o controle aduaneiro. Em que sentido? O primeiro sentido que nós verificamos antes de entrar numa questão de tributação em si é que, por exemplo, cerca de 70% das importações brasileiras são feitas entre partes vinculadas. Então, é importante que se indique quem é o importador. Por quê? Porque essas importações elas já passam por uma atenção em relação ao valor. E, com muita frequência, elas sofrem um controle, seja para a tributação da importação, ou seja, é uma revisão do valor aduaneiro, seja para a tributação da renda, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido com preço de transferência. Então, são questões que não são secundárias e são importantes para a importação. Além da questão, naturalmente, tributária. Hoje nós discutimos e às vezes temos uma ideia que não corresponde à realidade total, que a tributação na importação é extrafiscal, que são exigidos os tributos com uma finalidade de se ter um controle, unido isso a uma conferência, a um controle aduaneiro visando a proteção do consumidor, a qualidade dos produtos importados. Mas, na verdade, nós podemos ter essa perspectiva se nós pensamos, digamos, extrafiscal de modo absoluto. Eu acho que no sistema tributário brasileiro nós podemos dizer que, com segurança, sem ter também o cunho arrecadatório, é o imposto sobre a exportação. Hoje, ele corresponde a 0,501% da arrecadação. Então, a finalidade do imposto sobre a exportação não é arrecadatória. E do imposto sobre a importação? O imposto sobre a importação, em termos de arrecadação, ele é mais ou menos, na média aritmética, 10% do valor do bem importado. Em termos de arrecadação, ele passa um pouco de 2% da arrecadação. Então, não chega a ser importante. Mas nós temos também na importação os demais tributos incidentes na produção e no consumo internos, que são replicados na importação com o objetivo de se equiparar, em termos tributários, o ônus. E quais são, e como funciona? Então, nós temos o imposto federal, o IPI, temos as contribuições PIS e COFINS, o imposto estadual, que é o ICMS, temos
a taxa Siscomex, que é cobrada nas importações e não nas exportações. Temos uma contribuição que chama adicional ao frete para a renovação da marinha mercante, acompanhado de uma taxa mercante, que são exigidos no caso de importação por navio. E, no momento, a alíquota é zero, mas na história costuma ser cobrada a CID Combustíveis, que incide nas operações internas e nas importações. Somando tudo isso, aí mais uma vez uma média, né, com os perigos, eu costumo, quando eu falo em média, dizer que nós devemos ter muito cuidado, né, e lembrar de uma piada do estatístico que se afogou numa piscina de 30 centímetros em média de profundidade. Então, eu estou falando em média, vamos tomar cuidado para não nos afogar, mas em média a nossa tributação da importação, ela passa um pouco, né, considerando as taxas, os tributos, os demais tributos, o ICMS estadual, ela passa um pouco de 50% do valor da mercadoria, né, importada. Então, também não é um valor irrisório, é um valor que existe, né, pode ser criticado por ser uma carga tributária alta, mas, em grande medida, ele reflete a carga tributária interna e ele deve ser aplicado até para que, né, porque no nosso sistema, no Brasil e no mundo, o imposto de importação, ele existe, e é essa a finalidade, não precisamos temer essa informação, ele existe para discriminar o que é importado em relação ao que é nacional. Isso é legítimo, é legal e está de acordo, né, com os compromissos internacionais, desde que nos limites fixados e obedecidas as regras da Organização Mundial do Comércio e também, né, do Mercosul. Agora, os demais, não. A ideia dos demais tributos, até seguindo um princípio do GATT, né, da OMC, que é o tratamento nacional, a ideia é replicar a tributação interna nas importações para promover essa isonomia. Então, se nós vamos fazer uma crítica se é alto ou se é baixo, essa crítica, com exceção do imposto de importação, ela se aplica, né, tanto aos tributos internos quanto aos produtos nacionais quanto aos importados. E, em termos jurídicos, nós temos que ter em mente que isso tem fulcro constitucional. É a questão da isonomia e também da livre concorrência, né? A nossa legislação não pode permitir que o importado trabalhe com ônus tributário menor em prejuízo do produtor nacional, especialmente quando são produtos que nós temos produção nacional. Quando não existe produção nacional, existe até a possibilidade de se solicitar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior uma exceção tarifária, conhecida na prática como EX, que é um rebaixamento do imposto de importação e a possibilidade também para 2% de um rebaixamento do IPI, porque não existe o similar nacional. Agora, quando existe, há necessidade dessa equiparação. E qual é a relação de se informar o verdadeiro importador numa situação dessa, né? Nós falamos dos tributos sobre a importação, mas isso se reflete também em função do preço de transferência, né, e da soma ou da dedução dos valores pagos ou recebidos por essas mercadorias numa operação internacional. Isso reflete também na tributação da renda, imposto sobre a renda e contribuições sociais sobre o lucro líquido. E quando se permite, né, que uma interposta pessoa faça essa importação sem se informar para o fisco que o real importador é outra pessoa, isso, né, além de consequências não tributárias, pode ter uma consequência tributária séria. Ou seja, aquela importação foi para o Canal Verde, depois, numa conferência, que nós chamamos em zona secundária, que ocorre posteriormente, né, se verifica que o pagamento foi indevido e o fisco não consegue mais cobrar esse valor, porque esse intermediário, na verdade, não tem condições econômicas de arcar com esses valores, ou algumas vezes já nem está presente no mundo jurídico. Então, nesse ponto tributário, também, né, a questão da identificação do real importador é essencial. Bom, eu acho que esses aspectos eu até já me adiantei. Então, uma importação, isso vale para a exportação também, tem que informar quem é o importador ou, né, se há uma importação por encomenda ou por conta e ordem, há que se informar também essa situação, e aí quem está promovendo a importação e também o real importador,
que é responsável, né, que na verdade é considerado nesse gerenciamento de riscos e é responsável pelos tributos que eventualmente sejam exigidos nessa importação no futuro. Tributos incidentes sobre a importação, eu já comentei, então nós temos vários tributos, além do imposto sobre a importação, que incidem na importação com o objetivo de refletir a tributação interna, e o importador, né, aquele que promove juridicamente a importação, é o sujeito passivo dessa tributação. Bom, pessoas que devem ser identificadas na declaração de importação, seja, né, para fazer face aos tributos, seja para consideração no gerenciamento do risco pelo sistema. Sujeito passivo, né, que pode ser o contribuinte, também responsável. Na importação, nós temos os responsáveis previstos em termos gerais, que são transportador, quando, né, sejam responsáveis por algum desvio, algum problema com mercadoria importada, especialmente em trânsito aduaneiro, o depositário, que recebe uma mercadoria estrangeira e, se ele permitir que ela seja destinada, né, ilicitamente, ele responde para o fisco pelos tributos e para o importador, para o proprietário, pelo valor da mercadoria. E nós temos também os responsáveis solidários, que aí entram as figuras, né, do adquirente de mercadoria importada por conta e ordem e por encomenda. Aí a necessidade de se informar esses dois tipos de importadores. Bom, antes de conversar um pouco sobre o importador por encomenda e o importador por conta e ordem, em termos, né, de norma de incidência do imposto sobre a importação, em termos de norma de incidência dos demais tributos, em termos de sanções e controle aduaneiro, nós temos a figura do importador. O importador é aquele, né, que provocou a entrada da mercadoria. Raramente o importador traz consigo, debaixo do braço, essa mercadoria. É a exceção. O que ocorre, basicamente, nas mercadorias trazidas como bagagem por viajante ou, eventualmente, na fronteira terrestre, que a própria pessoa pode ir ao exterior e trazer no seu veículo. Mas o normal é que o importador seja quem juridicamente faz acontecer aquela importação, seja por meio de um contrato internacional, né, uma importação comercial, ou seja até de forma mais simples, o que atualmente muitas pessoas fazem, que é aquisição de produtos pela internet. Nós compramos pela internet, não chegamos nem perto de uma zona primária, de uma fronteira ou de outro país, mas nós juridicamente contratamos a compra, né, combinamos a forma de envio e estamos também contratando um transportador, ou seja, somos juridicamente importadores e sujeito passivo. E uma questão importante também, que é bastante discutida, e nós vamos já trazer com maiores detalhes, mas é que há uma relação e há uma importância que o importador tenha a origem dos recursos, algo que às vezes parece, né, exagerado ou menos importante. Por quê? Para se verificar que ele é efetivamente um importador, né, e para se verificar até a situação fiscal e jurídica desse importador. Porque esse importador ele pode estar fazendo essas atividades e essas atividades fazerem parte de um quadro de irregularidade que talvez não sejam na importação, talvez o valor aduaneiro até esteja correto, mas uma situação, né, de preço de transferência, de tributação da renda. Então, existem situações em que o importador às vezes até é isento do imposto sobre a renda, ou a pessoa jurídica está tendo prejuízo e está promovendo importações e valores bastante consideráveis. Então, nessa situação, a Receita tem que ter um cuidado, e a legislação ela trata isso com um rigor bastante grande, né? Ela presume interposição fraudulenta no caso em que a origem dos recursos não é do importador e ele não tem, né, condições de informar e nem informou qual a origem desse recurso, não há um contrato de financiamento, não há uma outra origem, e ele também não informou, na verdade, quem seria o real importador. Então,
Em virtude dessa necessária combinação entre importador, recuo e origem dos recursos, que tem importância tributária e tem importância em outros aspectos também, né? A questão do fluxo internacional de moeda, de outros crimes como lavagem de dinheiro, isso recebe uma pena bastante rigorosa, que nós vamos verificar logo a seguir, caracterizando interposição fraudulenta. Bom, aqui um pouco mais da prática, porque a minha ideia foi juntar à nossa análise jurídica também a questão da prática. Por quê? Porque, claramente, nós vamos olhar quando aplicamos ou afastamos as sanções, as penalidades nesses casos, a lei vigente. Mas na interpretação da lei vigente, nós também consideramos o contexto, consideramos a proporcionalidade, consideramos o grau do ilícito, consideramos a importância desse controle para o fisco, que é esse contexto que eu tento trazer. Então, eu já mencionei a vocês o Siscomex, né? Já mencionei a questão de que cerca de 90% das importações não passam por controle físico nem documental, passam por um gerenciamento de risco do sistema, que não envolve um fiscal, não envolve ação humana em relação àquele caso. Existe, claro, um sistema elaborado por pessoas, e eu costumo comparar, até para aqueles que atuam menos no comércio nacional, que seria algo comparável à malha do imposto sobre a renda. Então, existe a malha do comércio internacional. E ela atua com base em informações do importador. Então, elas são extremamente importantes. Nós temos também o sistema radar, né, que o nome é Registro e Rastreamento de Atuação dos Intervenientes Aduaneiros. Esse radar, na verdade, o importador tem que se habilitar ao radar, e ele não deixa de ser um controle prévio, porque ele faz uma análise até entre a estrutura, os recursos disponíveis e o volume de importação que é autorizado. E algumas vezes, né, a interposição fraudulenta, ela existe até para afastar esse controle do radar. Parece pouco, mas não é. É um controle importante, né? E se uma empresa não recebeu autorização por um volume maior no radar, é porque, pelo menos, digamos assim, em termos formais e contábeis, elas não estão em condições de realizar essa importação, e se ela está acontecendo de outra forma com interposição, né, existem sanções ao desvio desse controle. Na importação também, lembrando, não ocorre só um controle do fisco, né, sobre o que pode entrar, o que não pode, e a questão tributária. Existem também os órgãos anuentes. Então, a prestação de informações, quem presta essas informações e a veracidade, ela tem um impacto na atuação dos órgãos anuentes. Como assim, né? Dependendo da classificação do produto informado pelo importador, vai precisar de uma autorização da Anvisa, né? Se classificou como remédio, ou vai precisar de uma autorização do Ministério do Meio Ambiente, se é algo que pode impactar, se é uma semente, se é um vegetal. Pode precisar de uma autorização do Exército, do Ministério da Defesa, né, se é um produto sujeito, né, a esse tipo de controle. Então, a informação do sistema, ela tem esse cunho também de um controle pelos anuentes, que não é tributário. É ligado à segurança, saúde, qualidade, o Inmetro atua também. Então, são importantes as informações e quem as presta para a qualidade e para a própria, né, defesa, digamos assim, do consumidor brasileiro. Além disso, existem as medidas de defesa comercial. Então, as informações prestadas pelo importador vão indicar, por exemplo, se eu preciso aplicar uma medida antidumping de 100%, 200%, 300%. Né? Então, se o importador indicar que o produto não é da China, é da Tailândia, incorretamente, ele vai fugir da medida antidumping. E quando o fisco for buscar para cobrar, ele vai, né, se houver uma interposição fraudulenta, ele pode se frustrar nessa cobrança. Então, as informações são importantes nesse aspecto. Tributos na importação, que eu já mencionei, e valor aduaneiro. Né? O valor aduaneiro ele é fixado com as informações prestadas pelo importador, não só em relação à mercadoria, mas em relação à pessoa do importador. Então, por exemplo, se o importador é a empresa A, que é vinculada à empresa X no exterior, ele vai ter um procedimento diferente do que se ele informar que o importador
é a empresa B, que não tem vinculação nenhuma com a empresa X no exterior. Isso para efeito de valor aduaneiro e preço de transferência. Então, as informações prestadas no sistema são importantes e quem as prestou, a informação correta de quem as prestou tem repercussão tributária, tem repercussão no controle e tem repercussão na fiscalização, ainda que posterior, das outras informações prestadas e da imposição de algumas penalidades, se for o caso. Bom, isso eu já comentei. Então, valor aduaneiro, que é a base de cálculo do imposto sobre a importação, integra também a base de cálculo dos demais tributos incidentes na importação. Preços de transferência, que são os preços estabelecidos numa operação internacional para efeito de lucro ou prejuízo e tributação da renda, então extremamente importante. E se eu minto o importador, eu posso afastar uma vinculação. Se eu minto, né, quem é o exportador, eu posso afastar uma questão de tributação em país com tributação favorecida. Então, importante os dois lados da operação estarem informados corretamente. E outros crimes, né, lavagem de dinheiro, que são relacionados ao fluxo internacional de mercadorias e moeda. Por exemplo, o fisco observa algumas vezes, em alguns lugares tem tido uma fiscalização, importação de mercadorias isentas com valores, né, absurdamente altos. Então, o que isso significa? Não é um bom sinal, né? Então, tem que se verificar o que está acontecendo, está fora do preço normal, vai ter que ser restabelecido um outro preço, não só aduaneiro não tem importância, mas a questão do preço de transferência e, né, desse gerenciamento da atribuição internacional dos lucros para se tentar ou eventualmente enviar dinheiro ou se conseguir concentrar o lucro num país que tenha a menor tributação dentre aqueles, né, que têm as filiais ou as empresas vinculadas. Então, é um cuidado importante. Bom, e aqui nós chegamos começamos a olhar a base legal, que, na verdade, nós já conhecemos, mas talvez, né, com esse contexto, nós possamos ter um olhar diferente. Então, nós temos o artigo 23 do Decreto-Lei 1455 de 76, que também se reflete no regulamento aduaneiro, mas a base legal é essa. Então, são considerados dano ao erário as infrações, né, que envolve fraude ou simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiros. Tá? E o parágrafo que está abaixo, que resume-se, mas presume-se, peço minhas desculpas. Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior, a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos. Então, basicamente, hoje, nós temos duas situações básicas de interposição fraudulenta. Aquela efetiva, em que, né, o real importador não é informado ao fisco, e aquela em que não se consegue saber o que aconteceu, não se consegue saber quem é o real importador, mas, né, pela situação econômica e financeira da empresa, se verifica que ela não tem, e contábil, que ela não tem o recurso empregado naquela importação. E aí, a interposição fraudulenta presumida. Bom, interposição fraudulenta, nós discutimos muito na importação, mas, na verdade, nas duas situações é importante. Na importação, vai estar mais relacionada aos tributos aduaneiros, mas tanto na importação quanto na exportação está relacionada a preço de transferência e tributação da renda. A nossa legislação usa uma expressão que é um pouco antiga, que é dano ao erário, que também tem que ser vista com cuidado. Hoje já existe até, além da doutrina, até a jurisprudência, tentando indicar o que é esse dano ao erário. O dano erário era visto inicialmente, né, quando eu vou fazer alguma apresentação, palestra ou aula sobre a tributação da importação, eu costumo dizer, né, vamos tratar dos tributos como estão na Constituição, no artigo 153, os tributos federais, começando com os mais importantes, que são os primeiros, né, que é o imposto de importação, o imposto sobre a exportação. Isso é uma brincadeira. Na verdade, em termos de arrecadação, são os menos importantes, mas que têm, né, importância agregada aos demais e também importância porque eles estão estreitamente ligados à atividade de fiscalização
aduaneira. Mas quando nós falamos em dano ao erário, talvez a expressão seja um pouco antiga e tenha que ser relida. Dano ao erário, uma expressão que já esteve até nas nossas constituições e continua na legislação infraconstitucional. E a interpretação inicial, o olhar inicial era a questão, né, de falta de pagamento de tributo que causaria um dano ao erário, como um dano ao Estado, um dano aos cofres públicos. E, na verdade, quando nós vemos essa situação de interposição fraudulenta, valor aduaneiro, preço de transferência, existe a questão tributária. Mas quando nós olhamos só para o imposto de importação, né, que é o primeiro foco que nós temos nesse momento, talvez ele seja responsável por essa expressão, porque no passado, imposto de importação, isso muito passado, né? Até 1913, o imposto de importação era mais de 50% da arrecadação. Então, eu acho que vem daí essa questão de se imaginar que um pagamento a menor é um grande dano ao erário. Eu acho que o dano ao erário envolve a questão tributária, mas envolve também, né, o imposto de importação, os demais tributos incidentes na importação, a tributação interna e também a questão do controle aduaneiro, né, que uma informação incorreta, ela frustra um controle que talvez não seja só tributário. A Receita já teve uma situação, uma determinada oportunidade, em que, eu posso dizer o produto, não posso dizer o importador, né? Havia uma importação muito grande de veludo. E a importação de veludo crescia, aumentava no inverno, aumentou mais ainda no verão. O fisco desconfiou e foi olhar, mas a tributação do veludo não era diferente de outros tecidos. Mas por que estava vindo tanto veludo? Será que, né, o brasileiro começou a ter mais frio no verão? E aí a fiscalização foi em frente e se descobriu o quê? Que, na verdade, se estava classificando incorretamente outro tipo de tecido que tinha restrições não tributárias, né? Tinha medida de defesa comercial, tinha cotas estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e aquela fiscalização estava frustrada, né? Aquela limitação foi frustrada e não era tributo, né? Ou era antidumping, no caso não era nem antidumping, se tinha suspendido a medida por uma negociação de cota. Aí se desvirtuava esse compromisso com uma declaração incorreta. Então, saía e não tinha um controle porque era um outro tipo de tecido, era uma viscose, e se estava usando a classificação do veludo. E, com isso, né, naturalmente, se verificou uma incorreção. Então, mais uma vez, né, quando nós falamos em dano ao erário, quando nós falamos em prejuízo, e como nós olhamos as sanções, e aí até o olhar do judiciário é muito importante, porque a autoridade fiscal, quando vai aplicar, a lei manda aplicar e tem que aplicar, né? A autoridade é vinculada, é assim que determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional, mas aos advogados cabe questionar e aos juízes cabe rever essa norma específica de penalidade num contexto sistemático, né? Daí, e eventualmente afastar em função de falta de razoabilidade, de não proporcionalidade. Então, nesse momento que é importante a visão completa do cenário e também essa perspectiva, né, do como deve ser visto esse dano ao erário hoje. É um dano tributário que existe, mas que talvez em muitos casos nem é, né, o principal impacto que vai ter essa conduta ilícita. Bom, a lei fala em ocultação. Eu acho que eu especifico aqui adiante. Bom, fraude, né? Quando se fala em fraude, aqui a gente tem atenção à disposição do artigo 72 da Lei do IPI, da 4.502 de 64, que é a que estabelece. Então, essa fraude, se for tributária, ela vai ter um objetivo de impedir ou retardar, né, o conhecimento faturador, o cumprimento da obrigação. Mas nós devemos ter atenção que, eventualmente, essa fraude pode não ser só tributária. Eu posso ter uma interposição, uma prestação incorreta de informação para fugir a controles não tributários. Então, nós podemos usar o conceito de fraude tributária, mas quando ele não servir, nós temos que ir para o conceito do Código Civil. Simulação, aí já diretamente o Código Civil. Aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se confere ou transmite. Então, a ideia de que se a importação é para uma determinada pessoa e essa informação não é dada ao fisco, né, nós estamos, talvez, ou provavelmente,
no artigo 167 do Código Civil. Interposição, que, na verdade, a legislação ela não põe uma definição, imagina que é uma palavra da língua portuguesa que deve ser interpretada no sentido do dicionário comum. Então, aqui a interposição de pessoa, ou qualquer interposição, colocar coisa, de pessoa, colocar pessoa entre duas outras. Ou seja, nós informamos ao fisco na declaração de importação um importador que não é o real importador. E por que fraudulenta? Porque o objetivo ou é uma vantagem tributária ou é afastar algum controle do fisco ou dos órgãos anuentes, Anvisa, Inmetro, etc. Aqui é a previsão da lei, interposição fraudulenta, ocultação do sujeito passivo, do réu vendedor, comprador, e a presumida, que é aquela que, na verdade, eu não consigo saber que houve uma ocultação, mas eu presumo porque eu não consigo verificar os recursos para a operação, e aí faz sentido na importação. Aqui duas definições importantes, que são onde nós, quando não é a interposição fraudulenta presumida, nós temos muito contato com essas duas situações, importação por conta e ordem e importação por encomenda. A ideia de conta e ordem é de um importador, um importador de fato. Ele já negociou, ele já comprou, ele já fez a operação internacional, mas, por falta de experiência, isso é comum, ele contrata uma empresa para levar à frente aqueles procedimentos de importação, aduaneiros, o que é plenamente justificável, que é até recomendável, porque a matéria aduaneira ela exige conhecimento, exige profissionalismo, e, como nós sabemos, as sanções são graves. Então, faz todo sentido e a lei permite uma importação por conta e ordem, desde que isso seja informado na declaração de importação. A por encomenda é um pouco diferente. Na verdade, o importador o importador de fato, ele vai até uma empresa, uma pessoa jurídica, e informa o que ele gostaria de ter, estabelece um prazo, mas ele não participa do processo internacional. Essa empresa, a qual ele solicitou o produto, vai fazer uma importação já direcionada ao importador específico. Então, existe um contrato, existe prazo interno, já existe, normalmente, prazo de entrega, preço, e aí a empresa que vai fazer a importação por encomenda fica responsável por toda a atuação internacional. Também bastante comum, e também aceitável juridicamente, desde que informado na declaração de importação. Aqui eu coloquei alguns desenhos que nós costumamos usar para discutir essa operação internamente, que talvez facilitem, o que são as três figuras. Então, o normal, se eu não preciso de uma assessoria, se eu sou um importador, uma empresa importadora profissional, frequente, importação por conta própria. Então, o que acontece? O importador negocia com o exportador, o importador paga, e ele tem os recursos para isso, e o exportador manda a mercadoria e manda também um documento, que é muito importante e é obrigatório nas importações, que chama fatura comercial, que é o equivalente à nossa nota fiscal brasileira. Então, fatura, entre aspas, é o correspondente à nota fiscal. Então, vem uma fatura com o valor da mercadoria e vem em nome do importador. Fatura, elemento importante, e é o principal item considerado no processo de estabelecimento do valor aduaneiro e também, se houver necessidade de estabelecer o preço de transferência para a situação de tributação da renda. Então, essa é uma importação normal. Então, o dinheiro sai do importador, a negociação é bilateral e o exportador manda para o importador a mercadoria acompanhada da fatura. A segunda figura já é o conta em ordem, que já é algo um pouco mais sofisticado. O que acontece? O importador de fato, o adquirente, ele negocia com o exportador. A fatura comercial já vem no nome desse adquirente, essa é a forma correta, e ele contrata uma empresa que vai ser aquela que vai promover a importação, que, na verdade, vai prestar um serviço.
e vai emitir uma nota fiscal de serviço. Aliás, eu não comentei, mas essa questão da conta e ordem e por encomenda se reflete, inclusive, aqui nesse caso a gente pode verificar tributação do serviço com ISS, então tem repercussão na tributação municipal e tem repercussão na tributação, e até mais na segunda situação, na última, no ICMS. Por quê? Quando eu tenho uma compra por encomenda, o importador compra o bem e revende com uma segunda incidência de ICMS. Quando eu tenho a outra figura, né, a mercadoria já é destinada ao importador final e não há uma revenda, né, não há ICMS. E, aliás, o ICMS, nesse caso, é recolhido uma vez no domicílio do adquirente, do importador final. E o ICMS, nesse caso, ele é recolhido uma vez no domicílio do importador vendedor e depois é cobrado novamente quando a mercadoria é vendida para o importador final. Então, tem reflexos de ISS e ICMS, além dos tributos federais. Bom, isso aqui nós já verificamos, né? A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recurso terceiro presume por conta e ordem desse, a questão do recurso. Então, se o terceiro adiantou os recursos, né, presume-se que nem vai ser por encomenda, presume-se que é por conta e ordem, ou seja, aquela situação em que o terceiro já negociou, já pagou e a pessoa que está atuando diretamente junto ao fisco na importação está prestando um serviço. Bom, aqui já começando a conversar sobre as sanções, né? A nossa legislação, sempre que houvesse uma interposição fraudulenta, isso é legislação antiga, ela determinava o cancelamento do CNPJ da empresa, né? E essa legislação além do perdimento. Então, a ideia era, né, cancelamento dessa empresa que se prestava essa interposição fraudulenta, porque, na verdade, pelo menos nessa operação, essa empresa não existia, ela estava ali como mera interposta, e aí um cancelamento do CNPJ como sanção ou como consequência, e um perdimento, né? Em função até da jurisprudência que considerou isso, nós tivemos alguns casos importantes, inclusive no CARF, né, um caso importante da Cotia Trading, por exemplo, que era uma empresa grande, né, com operações internacionais importantes, que realizou uma outra operação que se enquadrou nessa situação e estava, né, com cancelamento de CNPJ, ou seja, que se chama, entre aspas, morte da empresa, o que se julgou que era uma situação de desproporcionalidade. Então, a legislação foi revista e hoje quais são as penalidades? Quando há efetivamente uma interposição fraudulenta, não estou falando da presumida ainda, uma interposição fraudulenta, ou seja, existe um importador que não é informado e um importador que consta dos documentos que não é o real adquirente, as sanções hoje são duas, né? Em relação à cessão de nome, ou seja, essa pessoa que se presta essa interposição fraudulenta, ela tem uma multa de 10% do valor da operação, né, o valor da mercadoria, não inferior a R$5.000. E, né, em substituição, até em substituição, eu digo, né, foi revogada e veio o cancelamento do CNPJ. E, além disso, em relação, ou seja, quem cedeu o nome recebe uma multa de 10% em função dessa cessão. E quem praticou essa importação, né, o importador de fato, o adquirente final, vai ter o perdimento das mercadorias. Então, são duas sanções e o objetivo é atingir duas situações diferentes. Cedeu o nome, né, numa interposição fraudulenta, porque é uma simulação, ele não é o real adquirente, tem uma multa de 10% do valor da operação. Realizou essa operação e fez uma importação de mercadoria com interposição fraudulenta, e aí, né, com todas as consequências que isso pode trazer, tributárias, de controle aduaneiro, perdimento da mercadoria. Então, são essas as graves e ainda graves sanções para essa situação. Bom, e aí nós temos
o parágrafo 2º, né? Interposição fraudulenta presumida na operação em que nós não descobrimos quem é o real importador. Mas se presume que a importação não é para o importador informar na declaração de importação, porque se verifica que contabilmente, juridicamente, ele não tem condições, eles não têm recursos disponíveis, nem sequer por empréstimo, para fazer face a essas importações. Aqui a sanção continua mais grave, né? Até porque nós não determinamos as duas figuras, só é determinada, né, a figura que se interpõe de modo fraudulento. Então, nesse caso, eu vou passar mais um e eu volto. No caso da presumida, nós temos a aplicação da pena de perdimento, ainda com aquele objetivo de frustrar a importação fraudulenta e penalizar o real importador, mesmo que não se saiba quem é. E, né, no caso de não encontrar mercadoria, se aplica, né, sempre nos casos de perdimento, quando a mercadoria já foi consumida ou foi revendida a terceiro de boa-fé, aquele que está recebendo a sanção não vai mais entregar a mercadoria, mas vai ter uma multa de 100% do valor da mercadoria. E no caso da presumida, ou seja, quando não há recurso para a importação, ainda continua vigente, né, a declaração de inaptidão. Aí segue um procedimento, existe uma instrução normativa, que é a 228, que determina como que o fisco vai atuar para verificar se efetivamente não houve, né, essa origem de recurso. E da interposição fraudulenta normal, existe a multa de 10%, aqui eu até me inspirei na regra matriz de incidência, cuja hipótese é ceder o nome, né, para a realização de operações de comércio exterior, um acobertamento. E o consequente, pagar ao fisco a multa de 10% sobre o valor da transação. Além disso, nesse caso da interposição normal, sem presunção, perdimento da mercadoria, importar ou exportar mediante interposição fraudulenta. Seria, né, a hipótese. Consequente, perde a mercadoria para o fisco. Se a mercadoria não foi encontrada, hipótese, importar ou exportar por interposição fraudulenta a mercadoria não localizada ou consumida. Consequência, o importador deve pagar a multa equivalente a 100% do valor dessa mercadoria. Será que eu pulei alguma coisa aqui? Não. E na presumida, continua a declaração de inaptidão, ou seja, o cancelamento do CNPJ e a pena de perdimento. Então, são essas as graves sanções sobre as quais nós conversamos, em relação às quais se discute proporcionalidade, se discute razoabilidade. Claro, né, o fisco continua aplicando, está na legislação. Eu vou até trazer um exemplo, eu posso fazer isso sem citar os nomes, mas, por exemplo, nós tivemos um caso recente de um importador de uma capital do país, que uma pessoa física, né, que foi ao exterior com o objetivo de decorar o seu apartamento novo. Então, ele foi, né, entendia de arte, levou o marchand acompanhando e escolheu quadros para a casa dele. Muitos quadros, um valor bastante considerável, de milhões, né? Mas como ele, né, não é um especialista, certamente, né, não é especialista na importação, ele contratou uma empresa para fazer essa importação, e seria na forma por conta e ordem. O que aconteceu? A importação foi feita pela empresa, só que a empresa não declarou o real importador, né? Na verdade, foi para o Canal Verde, a mercadoria foi liberada, só que essa empresa, além dessa irregularidade, eu digo não o importador, né, destinatário, mas essa empresa intermediária, ela cometeu outras irregularidades e que, um momento ou outro, o fisco se deu conta, não caiu no Canal Verde. E, se dando conta, foi fazer uma fiscalização de todas as operações dessa empresa, né, com muitas irregularidades, com muitos problemas, dentre os quais a situação dessa pessoa que comprou os quadros. E aí o que acontece? A lei não perdoa, né? Para um caso desse, é multa na empresa, o que me parece, né, absolutamente razoável, porque a empresa é contratada para fazer a operação, é uma entidade, né, com profissionais e que deve saber o procedimento, e o perdimento dos quadros. E o perdimento dos quadros era tão sério, o valor tão alto, que até excepcionalmente a Receita deixou o destinatário, o importador final, como fiel depositário, porque não tinha nem condições de garantir, né, a integridade desses quadros. Então, nós podemos ter situações que talvez até pareçam excessivas, mas, na verdade, num caso desse, a não ser que o judiciário afaste, vai ser aplicado, inclusive, o perdimento, e por mais que o adquirente final tenha agido de
né, por mais não, no caso, agiu de boa-fé, a empresa cometeu um erro que é inexplicável. Então, numa situação dessa, provavelmente, ou vai ser mantida a pena e a pessoa vai ter que entrar com uma ação de perdas e danos, porque a empresa, né, se a empresa intermediária errou, ou talvez o judiciário venha afastar. Então, se a gente olhar, às vezes, um caso isoladamente, pode parecer excessivo, pode parecer que a lei não faz sentido, mas a lei tem esse objetivo, e mesmo nesse caso, se nós olharmos o contexto, a empresa não praticou só uma ilegalidade, praticou muitas, tanto que ela foi descoberta. Se fosse só uma, era um canal verde que tinha passado a mais e o físico não se daria conta. Então, essa é a situação que nós enfrentamos hoje. Bom, e agora já as considerações finais. Então, o objetivo que eu tentei trazer com esse meu diálogo com vocês é contextualizar um pouco para permitir a reflexão, né, do texto da lei que traz essas sanções graves, né, mas também do fundamento constitucional, da ordem nacional e internacional e da necessidade realmente de uma visão sistematizada em termos jurídicos e até de conhecer um pouco da economia, da prática, principalmente quando nós fomos fazer essa ponderação da norma em relação aos princípios e valores constitucionais. Bom, era isso, né, que eu tinha a comentar. E, se houver perguntas... Muito obrigado, doutora Elisiane. Bem, face a brilhante apresentação, nós vamos abrir, temos aí um pequeno espaço para abrirmos as perguntas. Vou fazer algumas perguntas. A primeira é em relação à diferenciação entre importação por encomenda e por conta própria. Uhum. A legislação, na verdade, uma instrução normativa fixa a impossibilidade de recebimento de qualquer valor em relação à importação por encomenda. Uhum. Só que eu vislumbro a seguinte hipótese de sinal de negócio com valor bastante reduzido, né, em relação ao preço do produto, que geraria um enquadramento diferente, se isso não significaria uma possibilidade de burla ao sistema, tendo em vista as deficiências desse sistema tripartite de classificação. A pessoa faz o sinal de negócio com valor reduzido, vamos dizer que sejam 5% da mercadoria, como ela não pode receber nenhum valor em relação à importação por encomenda, então ele vai classificar por conta e ordem, e o negócio pode ser desfeito posteriormente quando chega no Brasil, tendo em vista que é um sinal de negócio. Segunda pergunta é em relação à interposição fraudulenta com o mecanismo de burla ao pagamento do IPI, que essa é uma questão importante, que eu acho que deve ser analisada, que foi tratado do ICMS, mas eu acho que o IPI também tem uma relevância dentro do nosso quadro. E também a terceira pergunta é a interposição fraudulenta presumida e a representação fiscal para fins penais, né? Se existe aí elementos suficientes, porque trata-se de uma presunção da legislação fiscal, que nem sempre pode gerar uma presunção em outros termos, né? Bom, obrigada pelas perguntas. Se você puder me ajudar retomando cada uma delas, começamos com a primeira? Sim, em relação à importação por encomenda e por conta em ordem e sinal de negócio. Bom, o que a legislação tenta é, na verdade, classificar as duas situações e trazer, né? Porque a legislação... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que está no começo. Vamos lá. A legislação, ela traz os conceitos, né? E a instrução normativa deveria ter, né, a função de não estabelecer novas regras, mas talvez de explicar. Foi essa tentativa que se deu. E aí existe essa divisão. Como a lei não traz, como saber se é uma importação por encomenda e por conta e ordem? Para a fiscalização, tendo adiantamento até em função, né, da instrução normativa, vai ser considerada por conta e ordem, não há como se afastar. E no caso concreto, será que isso é correto? Será que isso é justo? Eu acho que
se isso for levado ao judiciário, tem que ser visto com muito cuidado, porque envolve o fisco federal, envolve, como bem lembrado, IPI, envolve ICMS, envolve ISS. Né? Então, uma situação vai ter ISS, numa outra situação não se vai ter ISS. A IN fez o corte, e por que dessa forma? Com o objetivo de trazer um critério preciso, até porque não existiria condição do importador perguntar para o fisco, em cada caso, onde que ele enquadra. Então, a resposta veio de forma precisa, né, para trazer agilidade e segurança jurídica. Se, por acaso, né, em um caso concreto, não corresponder à realidade, eu creio que vai caber ao judiciário analisar nesse contexto, mas com bastante cuidado, aí olhando outros meios de prova, olhando o contrato, a situação, a questão da negociação, que é importante, porque por encomenda não tem negociação nenhuma internacional entre o adquirente final, é toda interna. Eu acho que vai ser meio casuístico. Não sei se a instrução está perfeita, mas ela determina nesse sentido. O segundo aspecto é a interposição fraudulenta e como mecanismo de não pagamento IPI. Certo. Né? O que acontece, qual a diferença, né, de uma importação final, principalmente por uma importação por conta e ordem, por encomenda. Numa importação final, vai ter uma incidência do IPI em relação ao importador e ele é equiparado à industrial. Se ele revender aquela mercadoria, existe uma segunda incidência com crédito. Esse processo. Numa importação por conta e ordem, nós vamos ter, na verdade, a mercadoria já chegando com o adquirente, né, que vai ser o responsável. Na verdade, vai ter incidência do IPI na importação e não vai ter, da mesma forma que não tem ICMS, nessa operação entre o importador formal e o adquirente final. Ao passo que, se for por encomenda, aí a cadeia do IPI fica um pouco maior. Isso dá diferença em termos de responsabilidade, de recolhimento, de utilização dos créditos, sim. Né? E uma não informação, ela vai trazer, sim, uma única incidência do imposto de importação. Ou melhor, do IPI. Em relação à interposição fraudulenta presumida e a representação fiscal para fins penais. Bom, se caberia representação, né? Como a legislação ou a lei indica como fraudulenta, mediante fraude, seria enquadrada, no meu ponto de vista, como um caso de seria um caso de informação, representação do Ministério Público, sim. Creio que sim. Claro que talvez no contexto não se justifique, ou, né, é como esse caso que eu trouxe aqui para vocês, em que o importador, apesar que o importador agiu de boa fé, mas a empresa intermediária não, né? Então se considerando fraudulento, eu acho que tem que ter representação, sim. Obrigada. Cumprimentos pela palestra, muito boa mesmo. Eu fiquei impressionado com o importador de quadros aí, né? E fiquei lembrando que tem um artigo do Código Tributário que me parece que é o artigo mais mal interpretado pelo fisco, no modo geral, que eu não lembro a redação, mas é algo mais ou menos assim: o início do procedimento extingue a espontaneidade do contribuinte. O fisco tem usado esse artigo para não autorizar a correção de atos fiscais, não autorizar a reconsideração do contribuinte, quando que, na verdade, o que esse artigo diz, e está bem claro no artigo, extingue a espontaneidade para fim de denúncia espontânea. Certo? Ou seja, para corrigir ilícito, né, e não ter a imposição correspondente. Mas eu acho que o fisco utiliza esse artigo, inclusive, para não aceitar casos claros de erro do contribuinte e outras coisas assim dessa natureza, né? Também tem, no Código Civil, um artigo lá
que diz que nos negócios jurídicos o que realmente interessa é a vontade dos contratantes e não o que formalmente está escrito, né? Então, a minha pergunta, né, se o fisco, nesses casos de interposição fraudulenta, se ele investiga, que benefício teria a interposição fraudulenta? Porque há situações em que não é interposição fraudulenta, é um mero erro, né? E nesse caso da importação de quadros, né, que eu não conheço o caso concreto, né, mas se havia boa-fé, né, da parte, houve, na verdade, parece-me, que um erro meramente formal, né, não foi apresentado o contrato e que ninguém teve vantagens a respeito disso. Então, a minha pergunta é isso, se o fisco se prende só a questões meramente formais, ou se o fisco sempre examina o contexto do fato que levaria a uma interposição fraudulenta. Bom, num primeiro momento, eu digo, no momento da fiscalização aduaneira, né, no porto, no aeroporto, não, se aplica a legislação e de modo formal, né, sem essa investigação. Em relação à possibilidade de denúncia espontânea, existe até uma regra na área aduaneira que, para esses casos, né, torna a situação ainda mais grave, que não se permite, digamos, o afastamento do perdimento mesmo com denúncia espontânea. Então, como é o caso de perdimento, talvez a multa de 10%, talvez não, a multa de 10% seria afastável por denúncia espontânea. O perdimento, não, é mais sério, né? Então, não, o fisco não considera. Na delegacia de julgamento já há uma análise maior desses aspectos, eventualmente há algum afastamento, e no CARF talvez aí sim exista, mas eu diria que prevalece a aplicação formal. O que existe para esses casos em que visivelmente houve boa-fé, que não houve falta de pagamento de tributo, que não houve nenhuma consequência, digamos, mesmo o exemplo que eu dei, na verdade, alguém estava de boa-fé, que era o adquirente de quadros, mas a empresa intermediária não. Ela estava cometendo várias ilicitudes. Então, não foi um erro formal. Já era um procedimento ilegal contínuo, né? Se não fosse, provavelmente o fisco não descobriria. Existe uma previsão, mas eu não sou nem muito favorável, porque eu acho que teria que ter mais um contraditório do que isso, mas o que existe é uma previsão legal antiga, anterior à Constituição, que continua sendo aplicada, é que, no caso de perdimento, não cabe denúncia espontânea, é quase que inafastável. Agora, se for uma situação de boa-fé comprovada, não haja falta de pagamento de tributo, não haja nada que possa ser enquadrado como dano ao erário, existe a possibilidade de afastamento desse perdimento por um ato, a lei diz que é do ministro do Estado, ela está delegada ao subsecretário da Receita Federal. Eventualmente, cumpridas essas condições de boa-fé, né, tomar as cautelas normais de um negócio, não ter falta de pagamento e não ter nenhum dano ao erário, se poderia entrar nessa situação excepcional, que é excepcional, mas eventualmente aplicada. Eu não sei, né, se para esse caso dos quadros, até porque a necessidade de se levantar os detalhes, talvez fosse uma saída, mas é como funciona o processo. Mais alguma pergunta? Olá, bom dia. Eu gostaria de saber qual é o liame, assim, qual é a divisão assim que tem entre um procedimento de uma entrada de uma mercadoria importada e a sua negociação para uma terceira empresa, para uma terceira pessoa, antes do desembaraço dessa mercadoria, e a distinção dessa situação como uma interposição fraudulenta. E uma segunda pergunta que seria sobre o encaminhamento da mercadoria para a zona secundária, se há necessidade de desembaraço previamente para essa segunda. Ok. Bom, a questão é, né, por que vincular o adquirente de fato nessa operação e por que não deixar o importador ser formal e materialmente o importador e depois considerar a segunda operação uma operação interna? É porque
isso reflete no controle, né? Provavelmente essa empresa interposta, essa pessoa interposta, ela não conseguiria fazer aquela importação, porque ela não tem condições, né? Não é a área dela, e de forma que ela tem que usar no Siscomex e ela tem que usar para ser autorizada a ter habilitação no radar que controla as operações, né? Ela deve informar o real importador. Essa é a situação correta. E por que isso? Porque isso implica no controle, né? Em que medida? O fisco precisa saber quem está importando para exigir tributo, para fiscalização, para controle, e saber efetivamente quem, né, vai ficar com essa mercadoria, se isso está pré-determinado. E qual a diferença de uma importação em que depois sempre essa mercadoria, né, vai ser revendida no mercado interno, atacadista ou varejista? É porque, na verdade, esse importador que revende sem qualquer liame anterior, ele vai ser um importador de fato, ele vai ter que ter condições econômicas para entrar no radar, ele vai ser considerado para efeito de fiscalização, a empresa, né, vai ter que ter certa perpetuidade, não como empresas, entre aspas, laranjas, que surgem ali para ser interposta e depois desaparecem. Então, para efeito de controle, faz muita diferença. É por isso que a lei fixa controle tributário, outros controles aduaneiros, né, e também controle dos ilícitos internacionais, inclusive lavagem de dinheiro. E a outra pergunta, você me ajuda a lembrar? É sobre a passagem da mercadoria da zona primária para a zona secundária. Precisa haver o desembaraço? Como regra, sim. Não, precisa. O máximo que pode acontecer é, eventualmente, ela chegar no porto de Paranaguá e eu não querer ou não poder, por exemplo, onde eu moro em Brasília, não tem porto, né? Então, chega pelo Porto de Santos ou Paranaguá e pode ir em trânsito para ser desembaraçada no que a gente chama de Porto Seco, lá do centro-oeste, da região de Brasília. Então, pode sair sem desembaraço, mas aí vai ser em trânsito aduaneiro, em regime especial, ou outro regime especial, mas a regra é sair desembaraçada. Bem, não havendo mais nenhuma pergunta, nós agradecemos a presença das senhoras doutoras, dos senhores doutores, um agradecimento muito especial ao desembargador Pamplona, ao desembargador Ricardo, e sinto-me muito honrado, desembargador, em ter sido convidado para participar mais uma vez pelo 2º ano dessa mesa. E queremos agradecer, doutora Elisiane, a sua presença, foi muito claro, muito esclarecedora, haja visto a quantidade de perguntas, pela sua palestra. E por delegação da imagem da 4ª Região do Tribunal Regional Federal, em agradecimento à sua presença aqui no Paraná, quero passar às suas mãos uma pequena lembrança. Bom, a mim só resta agradecer, muito obrigada. É uma honra estar aqui e poder, né, dividir esses conhecimentos ou até essas questões e dúvidas com uma plateia tão ilustre. Muito obrigada pelo convite. Damos por encerrado este evento e comunicando que às 14 horas tem a continuidade nesse mesmo local. Muito obrigado.